Senhoras e senhores, dando sequência ao seminário, compõe a mesa de honra Sua Excelência, a desembargadora do TRT-MG, Maria Cecília Alves Pinto, que atuará como presidente de mesa, as participantes da roda de conversa, Sua Excelência, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargadora Denise Alves Horta, Sua Excelência, a juíza auxiliar da vice-presidência do TST, Roberta de Melo Carvalho, as supervisoras dos Sejusques do TRT de Minas, Sua Excelência, a juíza Flávia Rossi e Sua Excelência, a juíza Andréia Rodrigues de Moraes. Para a apresentação das palestrantes e condução dos trabalhos, convidamos a presidente da mesa, desembargadora Maria Cecília Alves Pinto. Cumprimentando a todos os presentes, tem aqui a autodescrição. Eu nunca fiz essa autodescrição, mas como a doutora Denise e a doutora Adriana fizeram, eu vou tentar também fazer. Sou mulher cisgênera, raça branca. Cresci achando que eu era morena, porque meu pai me apelidou carinhosamente de pretinha. 61 anos, dos quais 34 anos como magistrada na Justiça do Trabalho e mais 1 ano e meio como oficial de justiça, afora as experiências anteriores profissionais. Cabelos eram pretos, agora estão castanhos, porque com o tempo foram branqueando e eu mesma faço a pintura dos meus cabelos. Tamanho na altura dos ombros, olhos castanhos, 1,68 de altura, e estou trajando um terninho de alfaiataria, caramelo. É essa a descrição que faço. Esse painel, ele tem como objetivo... Deixa eu só pegar aqui para não me equivocar. 11 horas. É uma roda de conversa sobre conciliação e mediação na Justiça do Trabalho. Doutora Roberta de Melo Carvalho, ela vai falar sobre a mediação em conflitos coletivos. Doutora Roberta, ela é juíza do trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Atualmente, exerce a função de juiz auxiliar da vice-presidência do TST e Conselho Superior da Justiça do Trabalho, juíza supervisora no Sejusque TST, secretária-geral da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, CONAPROC, foi gestora regional do Programa de Trabalho Infantil no biênio 2020-2022 e coordenadora do Sejusque Brasília de 2017 a 2023. Vice-coordenadora do Sejusque Taguatinga de março a outubro de 2023. Mestranda em Sistema de Resolução de Conflitos na Universidade Lomas de Zamora, na Argentina. Possui formação internacional em constelação estrutural jurídica e comunicação não violenta pelo Instituto ONU-Kizan. Mais de 100 horas de cursos e formações em comunicação não violenta. Autora de livros e artigos na área jurídica. Instrutora da ENAMAT e de diversas escolas judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho. Vamos ter aqui também, participando desse painel, a nossa presidenta Denise Alves Horta, que dispensa maiores apresentações, é a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, o que é suficiente para mostrar a competência, os longos anos de trabalho e a sabedoria da nossa painelista aqui, doutora Denise. Temos também doutora Flávia e Andréia, cujos currículos são imensos, mas que eu, com a autorização delas, já me dispensei de fazer a apresentação, porque também são magistradas da casa. E interessa dizer que são juízas, doutora Andréia, coordenadora e supervisora do Sejusque de 1º grau, e doutora Flávia é a coordenadora do Sejusque de 2º grau e juíza auxiliar da 1ª vice-presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. E ambas entusiastas da conciliação e da mediação. Então, são as pessoas indicadas para estar aqui nesse painel. Eu quero aproveitar também esse momento de fala e agradecer aos organizadores do evento, doutora Denise, doutor Sebastião e doutor Emerson, em nome dos quais eu parabenizo toda a equipe organizadora, porque isso aqui não sai só do trabalho de 3 pessoas, são inúmeras, o cerimonial, né, fazendo um papel belíssimo, a escola judicial atuando plenamente, e quero dizer que esse seminário está me surpreendendo. Por quê? Em um momento em que o Supremo Tribunal Federal tem
acolhido reclamações em que é questionada a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de relações de emprego, nos mais diversos âmbitos, desde que exista um contrato formal adotando uma outra forma de contratação, o TAC, por exemplo, o advogado associado de um escritório, em que a autoestima nossa está sendo colocada em prova, de repente, a gente vê uma palestra como a do Dr. Fernando, a quem eu parabenizo, que nos traz novos olhares, né? E buscando, pela mediação, uma palestra riquíssima que nos coloca para meditar. Inclusive, pedi aos organizadores, doutor Fernando, para disponibilizar os slides, caso Vossa Excelência não se importe em compartilhar, porque eu acho que é um material riquíssimo para, a partir daí, a gente fazer as investigações. Então, sem mais delonga, esse painel ele está previsto para durar 1 hora. O primeiro tempo é o da doutora Roberta de Mello Carvalho, que já me disse que consegue fazer a apresentação dela entre 20 e 25 minutos, e cada uma das nossas painelistas vai ter por volta de 10 minutos. É claro que isso é tempo limite, mas não limite exauriente, né? Se as colegas precisarem de 1 minuto ou 2 a mais, mas é só para os ouvintes ficarem sabendo o que espera, né? O que esperar desse painel. E o almoço, o doutor Sebastião falou que vai ser servido aqui na própria Dom Helder, né? Abriram o restaurante. Pois é, vai ser servido um self-service. Então, não precisamos nos preocupar de nos dirigirmos a um outro restaurante, e isso facilita as questões. E outro aspecto que eu quero enfatizar é o livreiro que está ali posicionado. Um momento único para a gente adquirir as obras que lá estão, com ênfase para o livro do nosso querido doutor Sebastião Geraldo de Oliveira, Indenizações por Acidente do Trabalho ou Doença Ocupacional, que eu já comprei o meu e está autografado. Então, convido a todos a adquirirem o seu exemplar, aproveitando a presença maravilhosa do Dr. Sebastião, porque ter um livro desse autografado é uma referência na vida da gente. E outra coisa, mesmo quem já tem as edições anteriores, que é o meu caso, a cada edição, o desembargador Sebastião aproveita normalmente as férias para fazer a atualização completa do livro. Quer dizer, da primeira à última linha em revista, são trazidas as legislações mais atuais, novas jurisprudências, e o doutor Sebastião, ele é muito metódico, então tudo que ele faz é com muita garra, com muito método, com muito cuidado. Acho que vale a pena comprar, e tem outras obras, tem CLT, tem outras obras ali também disponíveis, né? Então, é esse o meu recado, e, sem mais delongas, passo a palavra, então, à doutora Roberta de Mello Carvalho para seu posicionamento. Bom dia a todos e a todas. É uma imensa alegria e honra estar presente nesse seleto auditório para que possamos ter uma conversa nessa roda que se inicia. Então, começando pela minha autodescrição, eu sou uma mulher cisgênero, 42 anos, dos quais sirvo a Justiça do Trabalho há 19 anos, 15 como magistrada, 4 como servidora que fui do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Tenho cabelo e olhos castanhos, os cabelos estão tingidos com luzes e aí aparentando um tom mais dourado. A altura, no evento no Tribunal Superior do Trabalho na semana passada, eu comentei que era um pouco mais de 1,5 m, e as colegas me fizeram medir para dizer exatamente qual é a altura. Então, eu tenho, desembargadora Adriana Orsini, 1,53 m. Estou trajando um vestido azul marinho, longo, de mangas compridas, e trago aqui também em meu rosto, esbanjo um sorriso da alegria de poder participar desse evento. Então, eu quero parabenizar e aqui saudar as participantes dessa mesa, para mim muito significativo, uma mesa, né, repleta de mulheres, então ela tem para mim um significado também desse momento que nós vivemos. Eu quero saudar a querida desembargadora Maria Cecília, presidente da nossa mesa, a desembargadora, a excelentíssima desembargadora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a desembargadora Denise Alves Horta, as minhas colegas juíza Andréia Moraes e a juíza Flávia Rossi,
E aqui também não poderia deixar de agradecer ao desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, pelo convite feito também no evento realizado em Goiânia, em janeiro, assim como ao desembargador Emerson Lage, pela Escola Judicial também, por nos proporcionar esse momento e possibilitar a nossa vinda. Não poderia deixar de também honrar a todos aqui presentes, na pessoa da minha querida amiga, Érica, a juíza Érica. Ela esteve comigo como representante da CONAPROC no biênio 2020-2022. O então vice-presidente era o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, filho. Ele nos chamou para compor a CONAPROC, eu era representante do Centro-Oeste, a colega Érica, representante da região Sudeste, e nós naquela época, podemos contribuir para a proposição que veio a dar origem à Resolução 288 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Quero parabenizar e saudar o meu amigo querido Fernando Hoffmann aqui também, que nos antecedeu com aqueles brilhantes ensinamentos em sua conferência, e dizer que, para esse momento, nós trouxemos alguns apontamentos com caráter mais prático, para que a gente possa conversar, dialogar e compreender como a mediação pode nos servir para a solução cotidiana de conflitos que surgem das relações sociais. Desde ontem, nós temos falado um pouco sobre o dinamismo das relações sociais. Os conflitos, eles são inerentes às relações, como o colega Fernando bem colocou. O conflito ele vai poder ter um caráter destrutivo ou construtivo a partir das nossas ações e reações. Diante da existência deles, os conflitos não devem ser evitados porque eles estão no nosso dia a dia e são oportunidades de mudança, de transformação. E como parar para pensar nessa contribuição de transformação a partir do cenário dos conflitos coletivos? Dentro do nosso âmbito trabalhista, os conflitos coletivos tiveram vários momentos dentro da trajetória também que se intersecciona com a própria construção do Estado democrático de direito, o papel dos movimentos sociais, o papel do sindicalismo. E aqui temos tantos estudantes, advogados, professores conosco para refletirmos sobre esse tema. De que forma hoje, o sistema de justiça brasileiro nos permite pensar, refletir, dialogar e solucionar, transformar os conflitos coletivos que existem. Bem, claro que se a gente, não é esse o momento, mas se a gente fizesse uma incursão histórica em toda a evolução do direito coletivo brasileiro, desde o aporte teórico daquelas influências que serviram para a criação das normas que nos regem, teríamos muitos assuntos para tratar aqui. Mas eu vou focar na questão trazida hoje, de que forma a mediação pode nos auxiliar para essa resolução. Vejam, o próprio caráter do sindicalismo no Brasil, a força e as alterações que nós tivemos com a reforma trabalhista não podem ser alijadas para que a gente compreenda também essa mudança que eu vou trazer significativamente no cenário de diálogo e de construção social. O mundo do trabalho está em contínua evolução e os próprios movimentos sociais e as estruturas sindicais pulverizadas dentro das novas formas de trabalho que se apresentam. E o nosso olhar precisa identificar essa ocorrência do dinamismo social para que, por meio de políticas públicas também, não se abra as janelas de oportunidades para a precarização que a gente tanto vê acontecer, né? A falta de representatividade. E nós temos, sim, mecanismos para, por meio do diálogo social, por meio da construção de movimentos de representatividade, por meio de políticas públicas, de buscar soluções que sejam construtivas. E qual que é o nosso papel? Eu começo a minha fala trazendo a seguinte reflexão. Qual é a contribuição que a Flávia, que a excelentíssima presidente Denise, o professor Tiago, os acadêmicos aqui presentes,
qual o nosso papel dentro da autorresponsabilidade, nesse sistema que integramos, de promover a mudança. Nós temos como contribuir para isso? Sim. A própria produção acadêmica e retirar um tempo para que possamos estar aqui reunidos e refletirmos sobre esses assuntos e depois reverberarmos eles nos sistemas que nós permeamos, já tem uma força motriz de provocação de mudança, ainda que seja no campo da reflexão para o campo prático. Eu gosto muito de trazer o compromisso que nós assumimos enquanto Poder Judiciário com a Agenda 2030 da ONU, já citada também aqui desde ontem. Dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, nós temos que destacar o objetivo número 16, que fala o quê? Paz, justiça e instituições eficazes. Então, se nós temos um compromisso de até 2030, um compromisso global, um compromisso mundial, de tentar promover sociedades pacíficas, inclusivas, que promovam um desenvolvimento sustentável, proporcionando acesso à justiça. E acesso à justiça a gente tem que repensar a partir não da simples possibilidade de acessar, de ingressar, mas também da possibilidade de sair. E como que nós vamos construir instituições eficazes, responsáveis, e aqui, desembargadora Adriana, inclusivas? Que meios nós temos à disposição por conta disso? Os Sejusques trazem essa possibilidade. Os Sejusques, eles são espaços de diálogo, espaços de construção de soluções. Os Sejusques, eles exercem competência derivada por delegação. Quando eles foram criados, eles não vieram para dividir com as varas do trabalho força de pessoal, eles não vieram para dividir competência, eles não vieram para dividir, eles vieram para somar. Os Sejusques são extensões das varas do trabalho, porque nós atuamos por colaboração. Quando eu tenho um servidor ou um magistrado, uma magistrada atuando no Sejusque, eles estão atuando para todo o sistema e para todas as unidades que enviam processos para o Sejusque. A estatística do Sejusque, sejam de primeiro, de segundo grau ou até mesmo do TST, como o ministro bem colocou, as estatísticas, elas são estatísticas espelhadas, elas são estatísticas contidas. Por quê? Se são unidades que não possuem competência originária, se os processos são enviados pelas varas do trabalho, pelos gabinetes dos desembargadores, pelos gabinetes dos ministros, a estatística é contida. Ela conta para o magistrado atuante no Sejusque, mas ela conta também para a unidade originária. Não se soma, está contida. É importante dizer isso porque, se o Sejusque é um espaço de diálogo, um espaço de construção, a desembargadora nos provocou perguntando como o protocolo com julgamento com perspectiva de gênero, se ele é um instrumento para a construção da paz, como que na área de tratamento adequado de conflitos nós podemos inseri-los? Sim, a partir do acolhimento das técnicas que nós desenvolvemos nos nossos Sejusques, seja para tratar conflitos individuais ou coletivos, nós temos como promover a paz, abolindo a violência praticada em microestruturas sociais. E um outro objetivo que eu gosto de refletir a partir da Agenda 2030 da ONU, é um dos desdobramentos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, é o seguinte: nós precisamos proporcionar uma população satisfeita com a experiência nos serviços prestados. Será que a população brasileira está satisfeita com o serviço prestado pelo judiciário? E aí aqui, pelo judiciário trabalhista, isso nós vamos poder medir por meio das pesquisas de satisfação. Ô, Roberto, mas você veio falar em conflitos coletivos. E de que formas nós podemos transformar nos conflitos coletivos? Vejam, dentro dessas estruturas coletivas, olhando para a categoria econômica, olhando para a categoria dos trabalhadores, olhando para a estrutura sindical que nós possuímos, os conflitos coletivos, muitas vezes, geram tensões e distensões, não só entre aquelas categorias envolvidas, mas, muitas vezes, reverbera na própria sociedade, como, por exemplo, as greves que são realizadas.
2016, a Resolução 174 de 2016, ela foi paradigmática para autorizar o uso de mediações nos conflitos coletivos. E aí não só a mediação judicial, já dentro do processo, dentro da etapa da conciliação trabalhista, mas também a pré-processual. Vejam, a partir do momento que, em 2016, a Resolução 174 autorizou o uso de mediação pré-processual em conflitos coletivos, primeiro foi necessário um convencimento. O que esse instrumento traz? Qual que é a possibilidade? Sindicatos, federações, confederações, antes de ajuizarem dissídios coletivos, chamem o judiciário para que a gente possa tentar intermediar essa comunicação, facilitar o diálogo, já que não chegaram a uma solução por meio da negociação direta, porque, às vezes, aquele terceiro que está ali, né, não envolvido nessa negociação, facilitando a comunicação, mas sem o julgamento, vai poder gerar opções e auxiliar aquelas partes, os atores sociais em conflito, a chegar a soluções que se somam, que se multiplicam. E vejam, a partir de 2017, começaram alguns pedidos de mediação pré-processual no TST e nos tribunais regionais do trabalho, nos conflitos coletivos. Isso foi crescendo. Em 2019, o Tribunal Superior do Trabalho elaborou o Protocolo de Mediação e Conciliação, criando e sistematizando como é que isso seria realizado. Porque o pedido é muito simples, basta constar ali. Como foi essa negociação? Quais são, né, quais foram as pautas de reivindicações e as rodadas de negociação direta que tiveram? É muito simples, não precisa trazer todo o arcabouço jurídico, teórico, fundamentado para iniciar essa discussão jurídica. Não, é um pedido relatando. Percorremos esse caminho na negociação direta, não conseguimos chegar ao consenso. Antes de eclodir uma greve, ou antes das empresas, da categoria econômica representada por esse sindicato, federação ou confederação, deixar, né, de observar aquela norma coletiva que já perdeu a validade, nós não temos mais a ultratividade, pode o Poder Judiciário nos ajudar a continuar esse diálogo, agora como um facilitador da comunicação? E vocês vão me perguntar, mas para que o judiciário? Gente, nós vivemos em uma sociedade extremamente litigiosa. Nós estamos acostumados, por uma cultura de dominação dentro da nossa evolução histórica, de levar para um terceiro decidir. E que bom que nós temos esse exercício da jurisdição. Porém, quantas e quantas vezes os senhores e as senhoras aqui, especialmente os desembargadores e desembargadoras presentes, os magistrados e as magistradas presentes, proferiram uma decisão de que ambas as partes recorreram, né? Não ficaram satisfeitas com aquilo. E talvez porque, dentro de toda a distrição do pedido apresentado, verdadeiramente não eclodiram os interesses e as necessidades que viriam a atender os interesses dessas pessoas em conflitos para que a solução fosse construída de forma a atendê-los. E aí as pessoas perguntam, mas por que o judiciário fazer mediação? Porque é o judiciário ainda que tem essa credibilidade institucional. É ao judiciário que as pessoas querem recorrer porque elas não conhecem esses métodos de soluções consensuais de conflitos. A partir do momento que na academia, por meio da advocacia, a gente vai conseguir difundir métodos de solução consensual, pode ser que o conflito não chegue ao Poder Judiciário, como um exemplo bem colocado pelo professor Tiago, na orientação de seu cliente. Isso vai mudando também os focos e a forma de negócio de todas essas estruturas. Hoje, há escritórios de advocacia, e aí serve também para os acadêmicos aqui, são escritórios especializados em métodos consensuais de solução de disputas. No Sejusc TST, por exemplo,
a gente tem sentido essa experiência prática lá, o advogado fala assim, doutora, eu não atuo no recurso de revista, o meu escritório é o escritório conciliador. Nós fomos contratados pelo cliente para atuarmos na tentativa da construção pacífica de solução para essa controvérsia. Né? Seguindo o recurso, é o outro escritório que representa, trazendo também esse compartilhamento, essa conjugação. São vários caminhos, como o Fernando Hoffmann bem colocou, das faixas, né, das portas que se abrem, são vários caminhos. Pode ser que a jurisdição seja o melhor caminho e o melhor tratamento adequado para aquele conflito. Mas nós temos que ter a oportunidade de caminharmos também termos outras trajetórias com essas possibilidades. E a formação, tanto acadêmica quanto profissional, dos operadores de direito, sejam advogados, magistrados, defensores públicos, procuradores. O ministro ontem revelou a todos aqui presentes a trajetória de diálogo com a União, que passou a conciliar, passou a ter uma responsabilidade social em pensar a sua litigância para solucionar também processos. Então, vejam, dentro desse aspecto do conflito coletivo, a gente já sente uma mudança paradigmática da estrutura. Por quê? Se vocês acessarem a estatística da Justiça do Trabalho, disponível no site do TST, na página eletrônica do TST, vocês vão ver que o marco da mudança é o ano de 2019. Eu disse que o ano de 2019 foi o ano em que foi editado o Protocolo de Mediação e Conciliação do Tribunal Superior do Trabalho. A partir do ano de 2019, a gente sente a mediação em conflitos coletivos, ela veio em 2016, 2018 que ela começou a ser mais utilizada, só que em 2019, a partir da sistematização do protocolo de mediação e conciliação, a gente viu uma mudança estatística fenomenal. E aí, para quem gosta de números, vai conseguir enxergar que sim, a mediação traz efeitos positivos e benéficos, inclusive para a própria sociedade. Vocês perceberam a diminuição, pelo menos em termos de categorias que são representadas nacionalmente, diminuição da realização de greves. A gente tem uma quantidade de greves em âmbito nacional muito menor hoje, porque as categorias procuram o Tribunal Superior do Trabalho para mediação pré-processual antes de eclodir qualquer movimento grevista. E aí o ano de 2019 é esse marco de alteração dessa perspectiva, porque, a partir de 2019, a gente passou a ter o número de reclamações pré-processuais superior ao número de dissídios coletivos ajuizados. E olha que interessante, quando um dissídio coletivo é ajuizado, há a competência da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho de realizar a conciliação. Então, mesmo depois de distribuído um dissídio coletivo, ele passa pela etapa da conciliação e a gente convida as partes novamente a retornarem ao diálogo. Algumas já passaram por mediação pré-processual, outras nunca tiveram a oportunidade, porque a mediação ela é facultativa, é um procedimento requerido pelas partes de forma facultativa, né? Mas no dissídio coletivo eles também têm a oportunidade de conciliar. Então, a gente consegue ver que, a partir de 2019, houve essa mudança. O número de reclamações pré-processuais supera o número de dissídios ajuizados. E, mesmo assim, o número de dissídios ajuizados, durante o trâmite processual, muitas vezes retornam para a conciliação. E aí eu vou dar um exemplo do ano de 2023. O ministro citou ontem, foram apenas 6. Na verdade, vou fazer aqui uma pequena correção, que a gente teve um último em dezembro. Foram 7 dissídios coletivos ajuizados, dos quais apenas 2 foram distribuídos aos ministros relatores. Só que esses 2, atualmente, voltaram para o Sejusc TST, porque eles estavam tramitando, né? E as partes pediram, olha, nós queremos voltar a dialogar e, por intermédio da facilitação dessa comunicação pelo Sejusc TST. E voltou. Então, esses 2 dissídios hoje, do ano passado, estão no Sejusc TST para o diálogo e a construção coletiva a partir desse empoderamento e da autonomia da vontade entre as partes. É um dos benefícios que a gente tem para
os conflitos coletivos. Por quê? Quando a gente passa pelo processo de mediação, e é um processo estruturado, que tem desde a sua fase de declaração de abertura até o seu encerramento pela decisão informada, uma participação contínua dos atores sociais envolvidos no conflito, aqueles líderes sindicais que têm essa oportunidade de participar da mediação em conflito coletivo, seja a mediação judicial ou a pré-processual, eles melhoram a capacidade da sua habilidade de comunicacional. A habilidade comunicacional hoje é uma das diretrizes também que está lá nas diretrizes curriculares básicas. Eles possuem a oportunidade de pensar na geração de opções a partir de uma análise sistêmica daquela categoria que integram. E outra coisa, quando a parte em conflito, bem representada e assessorada pelo seu advogado também, é partícipe desse processo de tomada de decisão, a satisfação com o resultado e a possibilidade também de outros incidentes, ela passa a ser menor. A gente contribui, então, num processo de desjudicialização, porque se há uma tensão entre categoria econômica e trabalhadora, há uma tensão que estava prestes, inclusive, a eclodir uma greve, eles passam por uma mediação, há uma transformação desse conflito, a partir de uma ação e reação construtiva, e chegam a uma conclusão que é boa para todos, nas próximas negociações diretas também, eles vão ter essa maturidade para construir e verificar o conflito a partir de um outro sistema. Isso é comprovado, a gente está vendo, como eu coloquei, quem olhar a estatística vai verificar o quanto reverberou positivamente a inserção da mediação em conflitos coletivos no sistema de justiça trabalhista brasileiro. Roberta, você trouxe o dado do TST, e para os regionais, basta ver também a série histórica de conflitos coletivos de toda a Justiça do Trabalho. Na página da estatística do TST também tem a série histórica de toda a Justiça do Trabalho. A quantidade de dissídios que eram distribuídos para a quantidade de dissídios que eram julgados era uma conta que ela já não fechava, mas ela crescia de uma forma geométrica que eu não sei onde iríamos parar. E, a partir, vem novamente 2019 como um marco. Eu não estou dizendo que é só o protocolo de mediação. Há outras influências, eu já citei principalmente a própria reforma trabalhista também. Há outros fatores que contribuem para essa mudança estatística e da figura da própria Justiça do Trabalho também. Porém, a inserção da mediação é um fator positivo que a gente não pode desconsiderar. E aí, a partir de 2019, os tribunais regionais do trabalho, assim como o TST, conseguiram inverter a ordem lógica. Hoje, os tribunais regionais do trabalho julgam mais processos do que recebem em termos de conflitos coletivos, que é o que me cabe falar aqui hoje. Então, para os acadêmicos, principalmente em relação à pesquisa, se quiserem conferir, está lá na página estatística, é um importante fator positivo de transformação dessa mudança. Agora, um outro aspecto relevante também para essa alteração, para essa mudança paradigmática de atuação do nosso sistema de justiça é a importância da interlocução, de estarmos próximos, dialogando, Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria, Advocacia, Academia, entidades sindicais, pensando em soluções que podem reverberar nessa transformação do sistema de justiça, porque é só assim que a gente efetivamente vai contribuir para um efeito prático na consecução do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 da ONU. E aí, eu trago também aqui a reflexão de que forma também podemos pensar nessa mudança judicial dos conflitos coletivos, trazendo, por exemplo, outros partícipes desse processo, que não só as categorias econômicas e a categoria de trabalhadores. Outros participam também na questão da desjudicialização. E eu vou trazer mais um exemplo prático. O Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho tem sido
parceiro nessa mudança para os conflitos coletivos. O Tribunal Superior do Trabalho assinou um acordo de cooperação técnica com o Ministério Público para que ele participe da mediação pré-processual em conflitos coletivos. E por quê? Porque, a partir do momento que os atores sociais constroem acordos ou convenções coletivas e o Ministério Público entende que alguma daquelas cláusulas fere a ordem pública, ele vai entrar com uma ação anulatória. Muito obrigada. Ele vai entrar com uma ação anulatória. Então, de que adianta a gente ter uma mediação pré-processual, construirmos a solução para evitarmos aquela judicialização e ter uma construção efetiva, se o Ministério Público estava de fora deste diálogo e vai ter, a partir do olhar dele de fiscal da lei, uma determinada cláusula que fere a ordem pública. Então, vamos chamar o Ministério Público para dialogar. O Ministério Público vem para o diálogo, sem qualquer perspectiva de impor alguma posição. Pelo contrário, ele contribui muito, porque a parceria que a gente tem firmado nos conflitos coletivos lá com o Ministério Público tem sido fenomenal. E isso, gente, é uma medida de desjudicialização. O Ministério Público participou do diálogo, auxiliou as entidades sindicais ali em negociação, a partir dessa facilitação com o mediador. E no Tribunal Superior do Trabalho, essa mediação, o mediador geralmente é o ministro vice-presidente, e em comediação verticalizada com quem o auxilia, nesse caso, atualmente sou eu. E a participação do Ministério Público também é fundamental, justamente por isso, porque evita futura judicialização a partir de uma análise de ofensa à ordem pública que poderia vir a ter na negociação direta entre os atores sociais envolvidos. E um detalhe importante também aqui é que, quando a gente fala em conflitos coletivos, quando a gente utiliza a mediação pré-processual, diferente da mediação judicial, a mediação pré-processual não é processo, ela é facultativa. Como eu disse, as partes elegem um terceiro que, apesar de estar no Poder Judiciário pela credibilidade que possui, auxiliará nessa construção de soluções, mas não tem poder decisório. A mediação, o resultado dela pode ser 3. Mediação frutífera, infrutífera ou mediação parcial. Nós não vamos homologar transação em mediação pré-processual, porque não é processo. Está habilitado no PJE esses movimentos, tá? Nós verificamos que na tabela processual unificada do CNJ não tinha sido disponibilizado, pedimos a liberação e hoje é o que temos à disposição, esses movimentos para os conflitos coletivos. Isso, juridicamente, tem uma implicação importante, tá? Por quê? Eu falei sobre a ação anulatória do Ministério Público do Trabalho, assim como qualquer outro legitimado pode questionar determinada cláusula construída em instrumento coletivo por ação anulatória. Dentro da mediação pré-processual, construída essa decisão pela mediação frutífera, qualquer um que quiser questionar, lógico que a gente evita que isso aconteça pela forma como foi construída, especialmente se houver a participação do Ministério Público. Mas qualquer parte legitimada, qualquer um legitimado para questionar isso, poderá entrar com uma ação anulatória. Se eu homologo uma transação, por exemplo, num acordo que foi construído num dissídio coletivo, o instrumento já é outro, é a própria rescisória. Então, os instrumentos jurídicos utilizados também são diferentes a partir do caminho que se foi escolhido para trilhar na solução daquele conflito. A mediação pré-processual individual, ela veio autorizada, como o Fernando bem nos contou, pela recomendação número 1 em 2020, depois passou a estar prevista na resolução 288 em 2021 e agora, em 2024, tem a resolução 377 que regulamenta, dá diretrizes àquilo que já vinha sendo realizado. Até porque os tribunais clamavam por uma uniformidade de procedimentos que não estavam tão claros, até porque era autorizado, mas como fazer? Por que fazer? E a gente começa a perceber que os advogados estão utilizando desse instrumento
para antecipar e assegurar uma construção dialogada das partes que representam, também a partir dessa experiência frutífera nos conflitos coletivos. Então, eu, já caminhando para o fim, eu queria dividir com vocês algo que sempre me move. Todos os dias eu penso, como logo eu trouxe no início, como que nós podemos contribuir para essa mudança de sistema? Se eu fizer minha parte, Flávia e todos aqui presentes contribuirmos, sim, nós vamos poder somar as nossas atividades a uma mudança de uma cultura litigiosa para uma cultura da paz. Isso vem com o tempo. A nossa própria democracia é muito recente. Não é verdade? Agora, se eu quero ver o mundo transformado, se eu busco um mundo no trabalho com uma base de dignidade da pessoa humana, de dignidade do trabalhador, de dignidade de todas as estruturas que o circundam, nós, enquanto pertencentes a esse sistema de justiça, podemos contribuir. E, como diz Gandhi, eu gosto sempre de trazer Gandhi quando tenho a oportunidade de falar, é que se a gente quer ver um mundo transformado, a gente tem que começar com uma mudança em nós mesmos. Então, eu agradeço a oportunidade de apenas pincelar alguns aportes sobre a prática vivenciada nos conflitos coletivos, me coloco à inteira disposição. Vou deixar esse material que eu preparei, mas não para utilizar aqui, porque era apenas uma roda de conversa, mas principalmente para que vocês pudessem ver esse aporte estatístico e essa mudança de cultura que para os conflitos coletivos já existe e para os conflitos individuais vai depender de nós, para que possamos, sim, repensar e buscar, por meio do diálogo, por meio da construção de bases sempre orientadas por um acesso pleno à justiça, que possamos trazer as partes, os advogados, como partícipes da construção das nossas decisões. Muito obrigada. Parabéns, doutora Roberta. Os nossos agradecimentos em nome da organização do evento. Vossa Excelência foi sucinta e fez um pronunciamento bastante inspirador para todos nós, né? A questão do acolher, ouvir, empoderar, estimular a autonomia da vontade para chegar à mediação de que ontem nos falou o ministro Aloísio, né? Também no âmbito das relações coletivas. Doutora Roberta falou um pouquinho mais, o tempo dela era de 30 minutos, conversando, ela acreditou que poderia ser anunciado um tempo de 20 minutos, mas o conteúdo dela é tão profundo e tão completo que, assim, Vossa Excelência cumpriu o tempo do evento. É só para justificar, porque eu falei em 20, ela falou 30, mais 30, pouquinho mais de 30, mas numa fala perfeita que a gente só se aproveitou de tudo que foi falado. Muito obrigada. Passa a palavra, então, à nossa presidenta, a doutora Denise Alves Horta. Tem o microfone aí, Denise, acho que fica mais fácil. Bom dia a todas e todos. Acho que está funcionando, né? Bem, eu cumprimento aqui a desembargadora Maria Cecília, que é a presidente desta mesa e desta roda de conversa. Cumprimento a nossa excelentíssima juíza, palestrante, doutora Roberta, que nos brindou com a excelência de suas reflexões. Muito obrigada. Cumprimento as juízas aqui do nosso regional, doutora Flávia e doutora Andréia. E cumprimento todos os presentes, dou a todos as boas-vindas no dia de hoje. E eu vou fazer, então, a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa cisgênero e tenho a pele clara, cabelos castanhos claros, mas eram pretos no passado, e também olhos castanhos, e a altura, como eu disse ontem, era 1,60, mas agora já caiu para 1,58. E para minha tristeza, né? E estou trajando hoje um vestido vermelho
com um blazer preto e branco. E eu tenho um prazer grande de estar aqui mais uma vez com vocês e participando dessa roda de conversa que tem por objetivo falar sobre a Semana Nacional de Conciliação de 2024. Bem, já se falou muito, tanto ontem quanto hoje, agora brilhantemente, pela juíza Roberta, a respeito dos normativos que instituíram a mediação e incentivaram a conciliação na Justiça do Trabalho. E essas semanas de conciliação, elas são muito importantes para todos nós, né? E a conciliação, como o ministro ontem disse, está no nosso DNA. E tanto isso se confirma que no próprio preâmbulo da Constituição Federal já há menção de a instituição de uma sociedade fraterna, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Então, esse é um objetivo que está no DNA da nossa fundação mesmo como sociedade. E as semanas da conciliação, elas vêm, como disse aqui a doutora Roberta, para somar a esse trabalho que é desenvolvido no dia a dia pelas varas do trabalho e também no tribunal, para que no período designado possa haver um mutirão, uma força concentrada para a realização de mais acordos. E nesta semana do ano de 2024, Semana Nacional de Conciliação, que vai acontecer de 20 a 24 de maio, o tema, o slogan que já foi escolhido, é o de conversando a gente se entende. É um ditado popular, antigo, mas que retrata justamente essa realidade e confirma tudo o que foi falado aqui até agora neste seminário. É conversando que a gente se entende. Então, o diálogo é fundamental para que nós possamos resolver pacificamente as controvérsias. E a importância do diálogo foi ressaltada o tempo todo aqui, né? Então, nós precisamos, como bem encerrou a juíza Roberta, fazendo uma referência a Gandhi, nós precisamos, sim, fazer uma revolução cultural, mas temos que iniciar essa revolução dentro de nós mesmos. Então, nós temos, sim, que priorizar a conciliação, a pacificação dos conflitos, através do diálogo, e temos que mudar isso na nossa cabeça, porque nós ainda não estamos totalmente preparados para isso, né? Então, as semanas de conciliação, elas não afastam, evidentemente, os pleitos de conciliação em qualquer período do ano e em qualquer fase do processo. E os valores arrecadados que foram movimentados, né, na Semana Nacional de Conciliação do ano passado, e o ministro falou isso aqui ontem muito bem, mostrou uma estatística, ou dados concretos, remonta a bilhões. Então, na semana, realmente vale muito a pena
né? E vale a pena também para que nós possamos cada vez mais desenvolver a nossa capacidade de conciliação. E ontem eu havia falado que a conciliação, nós deveríamos tornar a conciliação e essa capacidade, desenvolver essa capacidade que nós temos, inata, está no nosso DNA, nós devemos torná-la uma ética, não só do dia a dia, mas uma ética mais ampliada dentro e fora dos tribunais. Mas, para isso, nós precisamos ter uma capacitação adequada, porque conciliar, nós achamos, num primeiro momento, que é muito fácil. Nós, como magistrados do trabalho e como advogados também, sempre trabalhamos a conciliação não como uma ciência, como disse o ministro ontem, né? Mas como uma técnica, e foi assim que nós atuamos ao longo do nosso tempo de experiência profissional. Na magistratura, sempre eu trabalhava a conciliação como uma técnica de solução daquele conflito. Mas a conciliação é muito mais do que isso, ela é, de fato, uma ciência. E para que ela seja efetivamente tratada como ciência, ela exige uma capacitação adequada. E daí, muito bem mencionado aqui pela juíza Roberta, que uma formação acadêmica adequada deve também ser estimulada para o tratamento da conciliação. Eu nunca tive na faculdade uma aula sequer a respeito de conciliação. Nós não tivemos, a minha geração não teve. Eu não sei hoje, a geração de hoje, mas dizem, mas isso é coisa do futuro. Não, o futuro é agora. Nós temos que nos preparar para resolver pacificamente os conflitos que estão aí e que são a nossa realidade hoje. Isso não é futuro, isso é hoje. Então, as universidades, as faculdades devem se preparar, já creio eu, né? Eu modestamente faço aqui essa sugestão, para que os acadêmicos possam ter essa formação, para que hoje já possam estar preparados para esse enfrentamento. Então, o sucesso crescente da conciliação e da mediação, para isso é fundamental essa capacitação de pessoas com perfil e disposição, porque não é fácil uma conciliação, uma mediação bem feitas, levam um tempo, isso é demorado, e tem que haver uma disponibilidade do mediador para isso, para atuarem na gestão positiva do conflito. Então, isso envolve, isso aqui só resumidamente, o acolhimento das partes, a escuta ativa, o aprimoramento do entendimento e da realidade que envolve cada processo. E, nesse diálogo, instiga-se o despertar dos principais atores envolvidos para, juntamente com essas pessoas capacitadas para o fim, portadoras de comunicação eficiente, e a doutora Roberta falou isso aqui muito bem, que é fundamental que essa comunicação eficiente seja desenvolvida, porque não adianta ser um especialista na ciência da conciliação, se não houver essa comunicação eficiente. Então, é preciso trabalhar isso também, para que, então, haja esse encontro da melhor solução possível. E isso
vai significar uma melhoria muito positiva, não só para os atores envolvidos, mas para a Justiça do Trabalho, para a instituição e para a sociedade, né? Então, são essas as reflexões que eu quis revolver aqui, porque já foram debatidas e já foram colocadas, e agora com as nossas juízas, que são responsáveis pelo Sejusc de primeiro e segundo grau, elas terão muito mais conteúdo, e porque estão nisso no dia a dia, e poderão trazer para nós experiências muito positivas. Obrigada. Agradeço. Obrigada, doutora Denise, né, nossa presidenta, por trazer os argumentos que nos convencem de imediato à participação efetiva na Semana da Conciliação, né? Porque quando a gente participa com esse nível de reconhecimento, é um estímulo muito maior para a gente. Quer dizer, nós não estamos ali para fazer número, nós estamos ali para pacificação social, para promover a inclusão. É esse acesso à justiça que eu aprendi hoje, envolve não só a entrada, mas também a saída da justiça em tempo razoável. E a conciliação permite isso. Obrigada, doutora Denise. Agora, as nossas duas coordenadoras, supervisoras e coordenadora do Sejusc, dividiram o tempo entre elas, e doutora Andréia vai falar em primeiro lugar, não é isso, doutora Flávia? Ok, doutora Andréia tem a palavra. Vê se está funcionando, Andréia. Acho que está. Ok. Bom dia a todas, a todos. Cumprimento a todos os presentes. Ainda estou falando bom dia, porque já passou de meio-dia, mas nós não almoçamos ainda. Então, continuamos no bom dia. Só daqui a pouco a gente fala boa tarde. Vou fazer a minha autodescrição, também é a primeira vez que eu faço. Eu sou uma mulher cisgênero, branca, tenho 47 anos, a minha pele é clara, meus cabelos eram também castanhos claros e agora está cada dia mais louro. Os meus olhos são castanhos, a minha altura, só para humilhar, é 1,78 m, sem salto. Estou trajando uma calça-pantalona preta e um colete de alfaiataria branco. E é um prazer poder falar com todos vocês. Eu deveria falar aqui sobre a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que vai acontecer agora em 2024, do dia 20 a 24 de maio, e que tem como slogan o "É conciliando que a gente se entende". Entretanto, eu vou começar primeiro retomando aqui, bem rapidamente, um fenômeno atual, crescente, e que eu acho que tem tudo a ver com esse slogan, que é a desjudicialização. Foi falado ontem pelo ministro, hoje pelo doutor Fernando, e por meus colegas de mesa aqui também. A desjudicialização, ela não significa afastar ou acabar com o Poder Judiciário, o que pode, erroneamente, alguns chegarem a pensar. Mas ele, na verdade, é a busca da redução da litigiosidade, e vi, inclusive, que teve agora acho que foi assinado ontem ou anteontem, no CNJ, um termo de cooperação previdenciário, buscando a desjudicialização. O INSS está buscando por isso também. Então, é o que tem de mais moderno, por assim dizer. E, no nosso caso aqui, também, além da redução da litigiosidade, a gente também tem a busca de uma solução, de uma resposta para os conflitos pelas próprias partes, né? Ao invés de uma resposta imposta e nem sempre adequada pelo Estado juiz. Disseram aqui que geralmente tem aqui recurso de ambas as partes da sentença. Eu digo mais, pelo Sejusc, que a gente vê que, às vezes, tem 4 recursos, não só de cada uma das partes, mas ainda tem o Ministério Público e a União. Então, às vezes, não agrada ninguém, de forma alguma, as nossas decisões. No nosso caso aqui, eu acho
que o Sejusc, nessa nova conjectura, ele tem um papel fundamental. E o que é o Sejusc? Para quem não sabe, que nós falamos sempre a sigla e esquecemos de dar um nome. É um Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, no nosso aqui caso da Justiça do Trabalho. No que os Sejuscs diferem das varas? Para começo de conversa, a gente já tem um ambiente diferente, é um ambiente diferenciado. Ele é muito mais propício ali ao diálogo, porque ali as partes já sabem que elas estão chegando para uma conversa. Não tem penalidades e o assunto pode ser tratado livremente. Por quê? Ali o juiz ele tem uma autonomia maior, porque não é ele quem vai decidir, não é ele quem vai instruir, não é ele que vai prosseguir com aquele feito, caso não saia ali um acordo. Então, as partes falam mais abertamente, mais francamente, sem o medo da confissão, por exemplo. Eu ainda brinco que, tirando o crime, nada mais que eles falarem ali vai sair dali. Igual Las Vegas, né? E a outra coisa que a gente vê, já começa por aí, pelo ambiente, ele é mais informal e, além disso, seja ele virtual ou físico, e, além disso, todo mundo que está atuando ali no Sejusc, sejam os juízes, sejam os servidores, conciliadores, foram todos devidamente capacitados para estarem ali. Todos nós, né? E alguns outros colegas que estão aqui que também já atuaram, como a Érica Bessa, por exemplo, que chegou a atuar no Sejusc, né? Eu, a Flávia, nós temos outros colegas aqui também. Nós temos o curso de 100 horas, obrigatório. Esse curso é o curso básico, ele é o curso mínimo, para os senhores terem uma noção do que é envolvido nos Sejuscs. Fora esse curso básico de 100 horas, que são 40 horas teóricas e 60 horas práticas, a gente ainda tem que fazer constantes cursos de reciclagem e de atualizações, né, em técnicas cada vez mais avançadas de conciliação, de mediação. Os conciliadores eles aprendem nesses cursos uma variedade enorme de técnicas de negociação. Para citar rapidamente algumas, a gente tem rapport, espelhamento, cálculos, resumo, entre outras, e não aplicam todas de uma vez. Eles decidem, de acordo com o andamento da audiência, da sessão, quais são as mais adequadas para aquele caso especificamente. E, muitas vezes, o mais legal, eu acho, é que a gente nem chega a um acordo no Sejusc. Mas a gente faz com que as partes consigam se abrir para um diálogo. A gente consegue fazer com que se derrubem barreiras e as pessoas comecem a... Tem vezes que elas nem se olham na cara, a verdade é essa. E saem já conversando. Temos colegas que enviam o processo para o Sejusc dizendo que, às vezes, os advogados estão brigando demais, as partes brigando demais. Manda para lá, volta todo mundo conversando melhor. E as coisas se resolvem depois na vara, nem foi no Sejusc. Mas esse tempo no Sejusc, onde cada um pode falar, e as pessoas podem conversar francamente, e elas dizem o que incomodou, o que agrediu. Às vezes, um advogado mesmo fala para o colega, não gostei que você insinuou isso. O outro disse, eu não insinuei, eu falei na sua cara. E aí eles conversam e chegam no ponto de que tudo fica às claras e as cartas são postas na mesa. Mas uma coisa que a gente vê é que o principal no Sejusc é a escutativa. A escutativa não é a gente fingir que está escutando e ficar esperando a nossa hora de falar. É ouvir de verdade, é ouvir com todos os sentidos. E isso a gente faz no Sejusc. A gente olha para a pessoa, a gente presta atenção, a gente participa a todo momento daquele diálogo. E o outro ponto é que ali as partes sabem que nós não estamos fazendo qualquer juízo de valor. A gente não está analisando para julgar depois, a gente não está. Nós estamos ali simplesmente ouvindo e conduzindo esse diálogo. E o mais bonito, a meu ver, que nós temos no Sejusc é o acolhimento. As pessoas chegam aos Sejuscs e, muitas vezes, quase sempre, elas saem agradecendo por poderem falar, por poderem ter sido ouvidas. É comum a pergunta, eu posso falar? E a gente diz,
Pode. Aqui todo mundo pode falar, todo mundo pode abrir o microfone e vamos conversar. E todo mundo conversa, todo mundo diz o que quer. Em alguns momentos, as pessoas retomam uma briga e a gente tem que cortar, mas sempre dando o direito da pessoa de saber que ela pode falar. Não é raro a gente ver no Sejusc audiências que alguém chora, que alguém pede perdão, se pede desculpa. E isso, às vezes, resolve todo o problema. Por fim, eu não posso deixar aqui de destacar a relevante parceria do Ministério Público do Trabalho, que é um frequentador assíduo do Sejusc, tanto como fiscal da lei quanto como parte, e que eles são parceiros nessa construção da cultura da paz, e também um enorme número de advogados que são entusiastas da conciliação. A gente fica feliz em perceber que esse número está sendo crescente. Né? E, por fim, eu gostaria de dizer o seguinte, já foi dito aqui que nós, juízes do trabalho, temos a vocação natural para a conciliação. E até a própria lei exige, né, que a gente tente a conciliação, que a gente tente os acordos ali de ofício nas audiências. Mas isso é uma coisa que a gente faz de forma instintiva e intuitiva. A diferença é que, nos Sejuscs, essas audiências, essas tratativas são realizadas através de ciência e capacitação. Esses métodos, eles são científicos, eles são tão relevantes que o próprio CSJT colocou na sua resolução 288, que, para atuar no Sejusc, ainda que, eventualmente, não basta ao juiz sua aprovação no concurso e seus anos de experiência, sejam eles 2, 15, 20, 30, não interessa. Você pode ter 30 anos de sala de audiência, não serve para o Sejusc. Isso foi definido pelo CSJT. Por quê? A gente precisa desse outro curso básico mínimo de 100 horas de duração, onde aprendemos sobre modelos de negociação, técnicas de negociação, escuta ativa, comunicação não violenta e também sobre código de ética, política pública de tratamento de conflitos individuais e coletivos na Justiça do Trabalho e gestão e qualidade de processos nos Sejuscs. Então, eu queria convidar os colegas que estão presentes aqui, magistrados e servidores, e, inclusive, colegas aposentados, para fazerem um curso de capacitação, principalmente porque a atual administração do TRT3, em especial o nosso primeiro vice-presidente, doutor Sebastião, com o apoio da nossa presidente, doutora Denise, pretende expandir o Sejusc de primeiro grau, criando unidades no interior do Estado. E, para que isso seja viabilizado, é requisito indispensável que haja juízes e servidores devidamente capacitados naquelas localidades. Hoje, em Minas Gerais, contamos apenas com 2 Sejuscs, um de primeiro grau e um de segundo grau, e um total de 11 conciliadores. E, mesmo assim, os senhores viram que os nossos resultados são relevantes nacionalmente. Imagina se nós tivéssemos um número maior de juízes e conciliadores atuando de forma científica na busca do resultado conciliado, como seria. A nossa situação ela é tão preocupante que hoje nós temos apenas 7 juízes e 26 servidores capacitados no nosso regional. Olha o tamanho do nosso regional para termos tão poucos colegas disponíveis hoje para atuar em Sejuscs. Então, fica aqui o meu convite para que todos possam, por favor, tentarem, e acho, inclusive, que está aberto hoje o curso da ENAMAT, e o último dia de inscrição, é isso mesmo, Geraldo está lembrando, é hoje, o último dia, por a primeira parte das 40 horas. Fica o convite para os colegas que queiram participar. Muito obrigada. Nosso muito obrigada, doutora Andréia, por compartilhar conosco a experiência que ela adquiriu no Sejuscs, depois da formação científica, é claro. E eu tive a honra de me sentar do lado da doutora Andréia, essas palestras anteriores, e tive aula particular. Eu descobri, por exemplo, que RPP é reclamação pré-processual. Eu descobri que HTE é homologação de transação extrajudicial.
nas listas o pessoal está falando, recebi tantas RPPs, tantas HTE, e eu não sabia, e eu não tive coragem de falar, eu não sei o que é isso. Então, assim, a doutora Andréia colocou isso para mim e ainda oferece bala e caneta. Eu estou fazendo propaganda contra mim mesma, né? Mas é muito bom sentar do lado dela e mais ainda ouvir as explicações que ela generosamente nos deu nesse evento. Doutora Flávia tem a palavra. Pode? Pode, não deve. Eu já falo com as mãos, então, se eu deixar o microfone... Perfeito, muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos aqui presentes na pessoa da nossa desembargadora presidente, doutora Denise Alves Horta, e na pessoa do doutor Sebastião, e agradeço a oportunidade de estar aqui falando para todos do nosso cotidiano, seja das varas, do cotidiano do Sejusques, da conciliação, enfim. Minha autodescrição, também é a primeira vez que eu faço, uma mulher branca, 50 a mais, é assim, né, discreta, olhos claros, 1,65 m, loura de nascença e hoje loura pela química, né? Mas é uma sagrada química para as mulheres, graças a Deus. Enfim, tentarei ser breve, porque falar em poucos minutos para uma plateia seleta, véspera do almoço, e sendo a última a falar, depois que todo mundo já falou quase tudo que eu ia falar, só fui riscando aqui, é uma tarefa dificílima, mas que eu ouso tentar trazer algumas novidades e trazer algumas coisas importantes para o nosso dia a dia da Semana Nacional da Conciliação. Bem, como a minha querida Roberta falou, eu começaria falando da Agenda 2030, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, item 16, promover a paz, justiça e instituições eficazes. E como é que nós poderíamos trazer isso para nós? Exatamente com o desenvolvimento, com o impulso de política judiciária. E a conciliação, para mim, ela não é uma porta, ela é um céu aberto para que nós possamos voar longe, voar alto para essa conciliação. E, dentro dessa justiça multiportas para a resolução de conflitos, nós temos também como uma política judiciária nacional a Semana Nacional da Conciliação. Essa Semana Nacional da Conciliação, ela é desenvolvida em vários momentos no ano, seja pelo CSJT, seja pelo CNJ, mas sempre como um fortalecimento da musculatura para nós investirmos na conciliação, na pacificação dos litígios. E esse é o objetivo que a gente tenta trazer aqui hoje, o engajamento, né? O engajamento do indivíduo que está no conflito e que precisa se engajar também, porque é preciso que ele se engaje. O engajamento dos mediadores, meus queridos mediadores hoje, do 1º e 2º grau, a quem eu tenho muito orgulho de trabalhar, já trabalhei com as duas unidades, são pessoas altamente comprometidas com a mediação, e isso nos dá a certeza que o que vai para lá é feito com muita delicadeza e com muita eficiência. Os representantes legais, esse engajamento dos advogados, é fundamental. Os advogados hoje, eu costumo falar nas nossas audiências de mediação, os advogados mediadores são os advogados do futuro. A mediação hoje é o futuro, nós não podemos perder isso como foco. Não é porque eu estou no Sejusc, não, porque eu realmente acredito que a mediação ela veio para ficar, só olhar, se nós depararmos com países desenvolvidos, a mediação está ali, franca, aberta e desenvolvida. E, claro, nós, das autoridades judiciais, temos que ter esse engajamento, seja nas varas, seja nos gabinetes, nas unidades correlatas, onde ficam os RRs, os AIs de RR, o TST maravilhoso, que nos está abrindo essa porta, porque não tenho dúvida que tudo vem de cima para baixo e de baixo para cima, fazendo um grande fluxo de conciliação. Aqui muito já se falou, né? Conciliar para quê? Promover rápida solução, preservar relacionamentos, promover paz, empoderar as partes, reduzir custos financeiros, contribuir para o diálogo e para a cooperação. Então, esse engajamento de todas as unidades é fundamental e na Semana da Conciliação eu conclamo a todos esse engajamento. Para conhecermos melhor dessas unidades, eu gostaria de destacar uma, naturalmente, não sei porquê, o Sejuscs, né? É onde eu trabalho e onde eu tenho a alegria de estar, de verdade. Eu sou uma entusiasta do Sejuscs, assim, porque você não está na jurisdição. Não, eu trabalho muito, trabalho muito. Eu estou na jurisdição, lá é uma unidade judiciária, e eu trabalho, quem me conhece está aqui, para ninguém deixar mentir, eu trabalho mais de 10 horas por dia na unidade.
A unidade é muito comprometida. Então, eu não poderia trazer a nossa realidade, porque, como a Andréa disse, sequer, às vezes, conhecemos o que quer dizer Sejusc, né, os centros de conciliação. Então, eu gostaria de trazer rapidamente o que acontece no Sejusc, como que a gente trabalha, para que todos tenham a ciência, até como trabalhar em conjunto, porque sempre é uma cooperação. Então, vamos lá. O que nós fazemos de forma sucinta? Na minha opinião, e aí eu falo do Sejusc, mas as varas e os gabinetes também podem se utilizar dos mesmos pontos aqui trazidos, sucintamente, naturalmente. Triagem. A triagem é fundamental para a escolha dos processos, seja para enviar dos gabinetes, seja para enviar das varas para os Sejuscs, e quando chega no Sejusc também se faz uma segunda triagem. E hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa, que é o AICOM, bem mineirinho, né? Bem mineirinho, falta só um pão de queijo como fotografia, assim. O AICOM é uma ferramenta importantíssima, parabenizo ao nosso tribunal que desenvolveu essa tecnologia, na pessoa da doutora Adma, que foi a mentora dessa, carro-chefe, juntamente com a tecnologia, a SEG, enfim, foi um trabalho muito vigoroso para que essa ferramenta desse certo. O AICOM ele pode ser uma ferramenta utilizada exclusivamente para a triagem dos processos nas varas ou para serem enviados para os gabinetes e para o Sejusc? Sim e não. Sim, por quê? Se não tivermos tempo para a triagem, o AICOM dá um norte, né? Mas, como toda inteligência artificial, eu acredito que a conjunção entre a inteligência artificial e o olhar humano, aí sim, nós agregamos o fundamental. Por quê? Porque, às vezes, o índice, quanto maior o índice do AICOM, maior a probabilidade de conciliação. Então, eu olho aqui, eu faço uma triagem, pego todos com percentual, aí eu pego um olhar humano, né, porque a gente precisa desse olhar humano, faço a triagem e falo, esse sim, esse não, embora com percentual alto. Vou dar um exemplo rápido. Chega para nós, no Centro de Conciliação, lá no Sejusc, um percentual altíssimo de AICOM, tratando de contribuição previdenciária, recolhimentos previdenciários e fiscais. Sabe quanto vai dar esse acordo? Nunca. Nunca. Por quê? Porque a União não vai, a União fala que não quer ir, que não pode participar de conciliação e de negociação de matéria afeta a recolhimentos previdenciários. Então, embora a ferramenta seja altíssima, de exponencial conciliatório, o olhar humano detecta, poxa vida, não vou mandar para o Sejusc, ou não vou colocar isso em pauta, porque não adianta, a União não vai negociar. E aí é que a gente tem que fazer essa triagem, esse olhar. Uma pessoa ali na vara, no gabinete, que pega todos os melhores AICOMs, né, já botei até no plural, no AICOM, e aí faz um segundo olhar para essa triagem. Enfim, passando da triagem, nós temos como a forma de encaminhamento, sempre por despacho. Né? É necessário esse despacho, não pode simplesmente mandar para o Sejusc, nós temos que ter um encaminhamento por despacho. E aí, o que se faz no Sejusc com esse encaminhamento? Nós pegamos a triagem, faz blocos de processos, né? E aí nós conversamos com reuniões sistemáticas e fazemos, talvez, alguns projetos, outros tratamentos individualizados. O que são os projetos no Sejusc? Nós pegamos um determinado banco, colocamos determinada empresa comercial, determinada empresa pública, colocamos um gestor para cuidar de forma personalíssima desse projeto. Então, eu destaco uma conciliadora, e ela tem esse trato pessoal com os advogados, inclusive com o telefone. Então, o advogado fala assim, nossa, conciliadora, eu quero colocar para a semana que vem um acordo. Tem condição? Ela fala, tem, nós vamos colocar a mais na pauta. Imaginem que tratamento é esse, personalizado, num lugar de centro conciliatório, em que você conversa com o braço direito do juiz, que na realidade, um dos mediadores, não é braço direito, não, são as pernas, o braço, o cérebro. Enfim, eles são a alma do Sejusc. Os mediadores são os verdadeiros, que carregam aquilo de verdade, porque eles detêm técnica. E nós, juízes, estamos lá para aprimorar a eventual conciliação e, principalmente, para detalhar a ata. Por quê? A ata, por vezes, vem com minuta de acordo pronto. Por que vocês não homologam esse acordo ali, ó, na caneta? Porque 98% dos acordos prontos, eles vêm
cheio de lacuna. Não fala quem vai pagar, qual a responsabilidade da outra parte, qual vai ser a multa, quem vai pagar a perícia, enfim, você homologa aquilo de olhos fechados, lá na frente, na vara de origem, fala, nossa senhora, olha que acordo, como é que nós vamos agora executar esse acordo? Então, nós temos tempo. Nós vamos errar? Possivelmente. Né? Nós somos seres humanos e podemos errar. Mas nós tentamos chegar à excelência, pegando um acordo pronto, transmutando aquilo para uma ata, detalhando cada ponto de obrigações, de pagamentos, de maneira que, oportunamente, na vara, a gente possa ter tranquilidade na execução dos acordos sem intercorrências. Enfim, outro caminho que eu gostaria de ressaltar são as parcerias que a gente faz com determinadas unidades, como o NAI, né, o Núcleo de Execução, e com o Garimpo. Fechamos acordos com um grande número de processos. No Garimpo, pega o dinheiro todo que está ali com processos arquivados. O NAI consegue também arregimentar esse valor. Reunimos com as empresas, lá com o Garimpo ou com o NAI. Depois que selecionamos que eles querem aderir a esse projeto, nós levamos para o Sejusc 1 e 2, novamente uma conversa com essas empresas, destacamos blocos de acordos, e aí nós fazemos os acordos com o dinheiro ali arrecadado. É um estímulo. Empresa, você não vai tirar dinheiro do seu bolso, está ali um dinheiro parado, que estava nos processos arquivados. Olha que interessante essa atuação, e ela é muito comum nos nossos Sejuscs. Termos de cooperação, capitaneado pelo meu querido Antônio Gomes, a quem eu devo muito do que sei, por ele, porque quando eu atuei com ele no Sejusc 2 e eu no Sejusc 1, eu aprendia diariamente as suas lições de mediação. Enfim, fazemos mediações com a União, estamos tentando fazer com os Correios, tentamos com várias unidades, com vários agentes, e esse termo de cooperação é precedido de uma reunião, com várias unidades presentes nessa reunião, parametrizamos como será esse termo de cooperação, enfim, tudo para desaguar em verdadeiros acordos. E, por último, mas não menos importante, porque é a menina dos meus olhos, são os acordos coletivos. Esses acordos coletivos do Sejusc, gente, têm dado um resultado tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que talvez eu gostaria de ser especialista em acordos coletivos. Explico por quê. Nós tivemos várias experiências, ano passado e este ano, com acordos coletivos dificílimos, na audiência ou nas reuniões que fazemos. Traduzo aqui a postura dos advogados, falando, olha, o que nós estamos fazendo aqui? Mais uma vez, esse processo tem mais de 10 anos, ninguém concilia, ninguém dialoga, vocês estão trazendo a gente aqui para o Sejusc? E aí a gente fala, doutor, escutativa. Vou tentar empoderar o senhor, né? E vou tentar gerar opções, vamos tentar mostrar para os senhores como a gente pode transformar esse processo coletivo com mais de 400 substituídos em um processo conciliável. E assim fizemos. Começamos como? Desbastando quem é a lista de substituído. Há controvérsia? Vamos fazer acordo naqueles que são incontroversos. Nos incontroversos, tem grupos que fazem acordo, tem grupos que não... um grupo que aposentou, outro grupo. Separemos em grupo, a gente faz mediações com grupos que são homogêneos, enfim. Recentemente fizemos um acordo onde tinha uma rescisória, um mandado de segurança, não sei quantos recursos, ação de cumprimento e ação principal coletiva, tudo que poderia imaginar tinha nós fizemos uma mediação e conseguimos resolver 400 substituídos, conseguimos agregar tudo isso, claro, com tempo e disposição. Mas a gente não pode deixar o processo muito tempo no Sejusc. Individual é um pouco mais fácil da gente controlar. O coletivo, se mandarem para o Sejusc, tem que ter tempo, porque um processo coletivo não se resolve. 9 mediações, gente, 9 mediações. Estamos aqui, isso só para dar um exemplo de sucessos. A doutora Érica Bessa fez um trabalho belíssimo com uma ideia maravilhoso quando na gestão dela. Meu Deus! Ok. Muito obrigada. Daqui a pouco eu falo o que está dito aqui. Aqui também. Enfim, vou tentar aqui passar as páginas rapidamente, mas para dizer o seguinte, nós temos o cuidado dos processos no Sejusc quanto ao prazo, e quando se trata de coletivo, nós vamos ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque eles saem. Claro, né, nem todos os acordos sairão, porque se eu tivesse a varinha mágica, assim eu usaria, mas não tenho.
Nós não temos no Sejusc, mas nós temos a varinha da vontade de mediar. Nós somos talhados para mediar. Então, acreditem que faz toda a diferença. Enfim, quero falar mais uma outra coisa muito rápida, porque nós estamos aproximando da Semana da Conciliação e os lançamentos são muito importantes. Os lançamentos feitos no AUD, das conciliações, se não fizerem corretamente, não é computado para o nosso tribunal como acordo. Então, temos que lançar os valores líquidos, temos que lançar os honorários, quantas pessoas atendidas, as custas, enfim, todo aquele quadradinho do AUD tem que ser preenchido. Com uma novidade. Antes, quando não se lançava a Semana Nacional da Conciliação, não era computado. Agora será. Doutora Roberta me falou isso ontem. E outra novidade maravilhosa. Os acordos por decisão nas varas serão apurados, não por despacho. Então, despachou, perdeu aquele acordo computado. Por decisão, abrindo e dando uma decisão, ele será computado. Então, gente, não tem tempo de fazer uma decisão, manda para o Sejusc. Eu falo o seguinte, nós estamos cooperando. Se tem tempo, vão aproveitar essa estatística em nosso benefício, inclusive. Por fim, mas não menos importante, eu falo que, quando nós fazemos uma mediação, nós queremos, sim, terminar o conflito. Aquele conflito visual, aquele conflito que a gente está vendo. Mas, quando nós conseguimos alcançar a lide sociológica, que é o conflito atrás do conflito, aí sim. Esse nos enche de orgulho, a ponto de a gente se abraçar assim, no final da audiência e falar, conseguimos. É uma coisa assim, absurda de real. Sabe? Então, o que se pretende realmente, e o que a Andréia falou é muito importante, por vezes o acordo não sai ali no Sejusc, mas sai, no meu caso, no RR, no AIRR e até no TST. No caso delas, deságua para nós, às vezes, no Sejusc 2, que vão para os gabinetes mandam para nós. E um detalhe, tive a ciência de que alguns gabinetes, não são todos, não estão suspendendo o prazo para o processo que é remetido para o Sejusc. Levarei isso para a tecnologia, porque o processo que é remetido para o Sejusc tem esse momento suspenso, para que não seja prejudicado. Então, nós vamos trabalhar para que averiguemos aonde está o problema, se é no lançamento, se é na ferramenta, enfim, é um compromisso que nós levaremos para o nosso tribunal. Por fim, e para rematar, porque aqui o meu tempo já esgotou, nós não queremos somente a paz do conflito. Nós queremos a pax humana. É isso que nós pretendemos, é isso que nós almejamos. E, em função disso, eu busco isso, e agora eu falo no meu nome próprio, porque eu sou uma entusiasta, eu acredito verdadeiramente na justiça multiportas. Eu acredito na pacificação dos litígios. Desjudicializar é preciso, e a nossa justiça do trabalho está nos fornecendo ferramentas para tanto. E eu vou falar uma frase que eu adoro, embora a gente, às vezes, duvide dos ideais. Os ideais, embora distantes, se relacionarmos com eles, nos iluminam aonde estivermos. E assim termino minha breve fala, gente, desejando a todos que a Pax Humana esteja convosco neste belo horizonte das Minas Gerais. Me deram a oportunidade, me desculpa, de apresentar os conciliadores do Sejusc, e eu gostaria que cada um se levantasse para que a gente pudesse... André, eu vou dar a palavra para você falar do Sejusc 1 e eu vou falar do meu Sejusc 2, que estão aqui presentes. Por favor, começando ali, porque eu tenho que olhar aqui meus olhos, que eu não... Adriana, por favor, levante, eu tenho muito orgulho da minha equipe. Maria Fernanda, Adriana do Despacho, Maria Fernanda dos Cumprimentos, Marcinha da Conciliação, Carol, multifacetária, cobre as férias, então faz cumprimento, despacho, pauta, etc. Fernando Furacão, nossa mediadora. Alexa, o sorriso sempre gracioso. Ana Raquel, a conciliadora dos coletivos. A maestra de Flavinha, minha xará, chamada de Little, para não confundir. E a maestra de toda essa engrenagem aí, dessa secretaria, minha querida Juliana. Obrigada, minha equipe, muito obrigada. Quem está ali no cantinho?
A Julinha, mas já está atrás, eu não tenho, eu só quis falar os que estão presentes. É a Júlia da triagem, que sem ela não tem a triagem. E ausentes aqui, a Juliana, que faz a pauta, porque está de férias, né? Por isso que ela não está aqui, ela está fora do Brasil. E os estagiários maravilhosos que nos atendem aqui, e as terceirizadas, que são... Enfim, gente, trabalhar no Sejusc é um prêmio. Eu posso dizer isso, viu? É um prêmio. Se eu esqueci de... Ângela e Dilma, que trabalham no NUPEMEC, sem elas também, nós não poderíamos deixar de nosso agradecimento. Desculpe se eu falhei, mas eu estou emocionada verdadeiramente por vários motivos e eu agradeço. Passo para a Andréia para fazer a apresentação dessa equipe também maravilhosa do Sejusc 1. Ei, gente, vamos lá. Vamos lá, então. Vou olhando pela ordem aqui. Temos aqui o pequenininho, igual a mim, o Renzo. Levanta, Renzo, para todo mundo ver como você é pequeno. Lili, em contrapartida. Pequenininha. A Dani, também. A Isa. Todos até agora trabalham também na conciliação, tá? A Lu, que está ali conosco também. O Léo, que... o Léo é um conciliador maravilhoso. Maria Carol, no cantinho. Também conciliadora. A Viveca, também conciliadora. Prosseguindo para cá, estamos mais aqui. Temos aqui o Felipe, que é o chefe também, que toma conta de tudo conosco. Mas, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Letícia. Cadê a Letícia? Letícia. Também conciliando agora. A Gi, também faz o atendimento, e principalmente telefônico. Mais alguém, gente, que ainda está aqui? Teve pessoal que está de férias também, que está ausente. Poucos, mas sim. É isso. Queria agradecer a todos vocês pelo lindo trabalho que é feito todos os dias lá no Sejusc e dizer que a norma colocou que a gente só pode ficar 2 anos e mais 2, porque senão a gente ia querer ficar o resto da vida. Tá certo. Colegas, demais presentes, então, encerrando esse painel, eu quero dar o depoimento de que não podia haver um título melhor para esse seminário. Fazendo um balanço da Justiça do Trabalho, a gente acaba descobrindo novos paradigmas para a atuação da Justiça do Trabalho. E as perspectivas são muito boas, né? E a mediação é uma dentre muitas perspectivas que a gente pode reconstruir para o nosso trabalho. E quero concluir complementando a minha autodescrição em aspectos que não podem ser vistos externamente. Eu agora sou uma pessoa agradecida, um pouco mais tranquila e esperançosa com as perspectivas da Justiça do Trabalho, diante do que está sendo colocado aqui nesse painel e em todo o seminário. A gente sai daqui cheia de reflexões, cheia de pensamentos, cheio de ideias e revigorados. Todos nós, juízes antigos, magistrados antigos, e que continuamos com essa garra, com essa gana de fazer o melhor. É só ver o entusiasmo da doutora Flávia e de todos nós aqui, né? Meus parabéns a todos, muito obrigada. Vamos agora para o almoço, o cerimonial vai falar. Antes, nesse espírito, eu quero convidar a senhora para entregar o certificado. Mas deixa eu só concluir. Gente, o almoço não implica em prorrogação do horário de início do horário da tarde. Doutor Sebastião, você quer falar, Sebastião? Por favor, Okay. doutor Sebastião. Pois é. Vamos. Tem que entregar os diplomas, gente. Pessoal, antes de o pessoal dispersar, eu queria fazer uma proposta de conciliação. Conciliação. Já que nós terminamos mais tarde, até por ser mais razoável, vamos marcar um horário. Que tal a gente voltar? Está marcado para as 2h15, 2h30? 2h30? Mas aí 2h30 começa com qualquer quórum, por favor. Então, 2h30, o nosso colega veio de Recife, ele estava no interior de onde? Do Ceará. Ele veio e vai voltar em seguida, em deferência a Minas Gerais, é uma palestra imperdível, o futuro é agora, por favor, então 2h30 nós vamos começar a conciliação. Deixa o cerimonial para terminar aqui o painel. Então, obrigada, doutor Sebastião. Vamos, então, à entrega dos certificados às palestrantes. Vamos lá entregar os... E agradecemos a participação da presidente desembargadora Denise Alves Horta, a juíza
Roberta de Melo Carvalho e as juízas Andréia Rodrigues de Moraes e Flávia Rossi. Aqui à frente. Vamos lá para frente, então, para entregar os diplomas, que eles querem tirar retrato. Ela quer lá. Quer deixar aqui, querida? Tem. E está lá no balcão da recepção e tem aqui também. Está vendo ali no espelho? Ah, então tem que colocar novamente. Tá bom? A senhora quer deixar a pasta aqui, não? Não é? Não, querida. Aí a senhora já passa e já pega.